É 1º de março de 1922 e o Brasil acorda em clima de eleição. Nas principais cidades do país, pessoas em trajes sociais caminham até as sessões eleitorais para escolher o novo presidente da República. De um lado, Arthur Bernardes, candidato de Minas Gerais, apoiado pelas oligarquias que há décadas se revezam no poder. De outro, Nilo Peçanha, o nome da oposição, que criticava o federalismo e tentava romper com a chamada política do café com leite. Nos jornais, manchetes falam em modernização do país, industrialização e disputas oligárquicas. A cidade cresce, a rádio se espalha, ideias modernas circulam. Imagine só estar lá, nesse dia. O sol de março, a movimentação e o burburinho das ruas, a sensação de que o país está decidindo o seu futuro. Você lê os jornais, ouve os discursos, entende o peso das decisões políticas e tem uma forte inclinação para um dos candidatos. Você quer dar o seu voto, contribuir para os rumos do país. Mas espera, há um detalhe. Se você for mulher, você não pode. Naquela época, para a lei brasileira, pelo simples fato de ser mulher, você não é uma cidadã plena e, portanto, não tem direito ao voto. Seu nome não aparece nas listas de eleitores, aquele é um espaço reservado apenas aos homens. Foi nesse Brasil, silencioso para as mulheres, que uma jovem bióloga chamada Berta Lutz se uniu a outras mulheres para formar o rumo da história. Formada na França, influenciada pelos movimentos feministas europeus, ela volta ao país com uma convicção, que a cidadania feminina não era um favor, era um direito. Oi, Gisela, tudo bem? Oi, Luísa, tudo bem? E você? Tudo bem também. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast e de ter aceitado o convite de vir aqui e contar sobre a história do movimento feminista com a gente. Estamos bem empolgadas e é um prazer recebê-la aqui. Prazer meu também. Adoro conversar com vocês, assim, com jovens, e vai ser uma conversa ótima. Ai, me chama de jovem, gente, que bom. Fico feliz. Então, nesse primeiro episódio, a ideia é conversar sobre o movimento sufragista no Brasil, esse marco da primeira fase do movimento feminista no país. Vamos entender o contexto social da época, a importância de figuras e tudo mais. Bom, Gisela, para começar, quem era Berta Lutz, quem foi Berta Lutz e o que a tornou uma figura tão importante na luta dos direitos das mulheres no Brasil? Então, a Berta Lutz é o nome que aparece quando a gente pensa na primeira onda, né, na chamada primeira onda do movimento feminista, porque ela vai ter uma trajetória mesmo de organizar a luta das mulheres pelo direito de voto. Ela nasceu em São Paulo, de uma família abastada, né, estudou fora, se formou na Sorbonne, e essa passagem dela pela Europa foi muito importante, porque ela teve contato com o movimento sufragista, que lá, no pós-Primeira Guerra, já estava bastante forte. Então, quando ela volta ao Brasil, ela vai fundar, em 1922, a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Tá? Mas, assim, o que eu acho legal de pensar é que a Berta Lutz é uma mulher branca, de classe alta, que lidera um movimento, mas um movimento que teve muitas precursoras, né? Inclusive, na década de 20, a gente já tinha mulheres anarquistas, operárias, que escreviam em jornais, como o jornal A Plebe, a luta, reivindicando não como integrantes de um movimento feminista, mas lutando por pautas que vão fazer parte desse movimento, sobretudo na questão do trabalho, né, das relações de trabalho envolvendo as mulheres. Mas a Berta foi fundamental, ela é o grande nome da organização do movimento sufragista. E ela vai participar de várias campanhas, inclusive uma que vai acontecer em 1927, ela se engaja na luta para a eleição do governador do Rio Grande do Norte. E ele vai ter o apoio do movimento feminista para se eleger, e com isso ele acaba que ele vai atender a luta de outras mulheres que reivindicavam o direito de voto. Porque uma coisa muito interessante, a primeira Constituição Republicana brasileira, né, de 1891, ela não trazia explícito que as mulheres não podiam votar. Ela determinava os critérios eleitorais, né? O sufrágio era universal,
para maiores de 21 anos, excetuando-se analfabetos, mendigos, enfim, segundo a Constituição, né? Soldados rasos, mas não havia nada sobre a questão das mulheres. Só que aí estava subentendido. Se o texto não era explícito em garantir esse direito, é porque elas não tinham esse direito. E aí a Berta Lutz vai se engajar nessa luta, junto com outras mulheres, como a Alzira Soriano, que inclusive vai ser eleita, né, prefeita da primeira cidade do Brasil. Isso em 1928, também no Rio Grande do Norte. Elas participaram da eleição do governador, e aí, com isso, ele vai apoiar essa interpretação da legislação e vai garantir a eleição da Alzira Soriano, prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Foi quando isso? 1927. Ela foi a primeira mulher a ser eleita. Isso aí. Na verdade, ela foi eleita em 1928, mas a campanha foi no ano anterior. E o governador chamava-se Juvenal Lamartine. Então, ele apoiou a luta das mulheres e concedeu na legislação do estado do Rio Grande do Norte. Uau, achei super interessante, assim, e até me ocorreu, porque elas já poderiam ser eleitas, inclusive, tá nesse lugar, numa posição de poder de liderança política, mas, ao mesmo tempo, ainda não era permitido a elas, mulheres, votar, né? Exato. Ela busca essa brecha, né, essa ausência de proibição específica, e aí consegue se candidatar e ser eleita. E eu também acho curioso, porque hoje o Brasil tem apenas duas governadoras, né? E uma delas é exatamente governadora do Rio Grande do Norte. Então, existe uma tradição política no Rio Grande do Norte de mulheres em cargos de liderança desde a Primeira República. Nossa, muito interessante mesmo. Não é uma questão de coincidência, né? Assim, de ter tido ali e aí agora, assim, realmente tem uma questão luta, né? desses estados como se tivesse iniciado mais cedo esse processo, né? De aceitar, assim, de entender o lugar das mulheres como, né, a representatividade delas. Isso. E a Berta Lutz, voltando a falar dela, ela também participou assim das eleições para a próxima Constituição, depois que acabou a Primeira República, o processo constituinte, ela vai participar ativamente, mas aí a gente está falando de um outro momento, em que as mulheres já tinham conquistado o direito de votar. Esse direito foi garantido pelo Código Eleitoral de 1932. E as primeiras eleições legislativas que contaram com a participação feminina foram as eleições de 1933, que vão eleger essa Assembleia Constituinte. A Berta, ela é eleita suplente, mas ela participa de comissões que lutam pelos direitos das mulheres, especialmente a questão da igualdade salarial e da licença maternidade, que não vai acontecer, mas é uma luta que aparece ali. Agora, também uma curiosidade, o Código de 32 garante o direito das mulheres de votarem, mas o voto era facultativo. Até 1946, as mulheres podiam votar se quisessem, mas não era obrigatório. E para os homens era obrigatório. E para os homens era obrigatório. Pois é. Só depois que foi realmente se tornar obrigatório. Exato, a partir de mas 46. Aí depois era Vargas, né? Porque na Primeira República o voto era facultativo, mas a partir da era Vargas o voto se torna obrigatório, mas não para as mulheres. É só a Constituição de 1946 que vai garantir isso. E havia, assim, um movimento muito grande na imprensa, nos jornais, para que as mulheres não participassem, né? Que isso não era papel delas, que as mulheres deveriam continuar. E aí a gente está falando, de novo, das mulheres da classe alta e média, né? Que o espaço delas era o espaço da casa. E assim, com as transformações que o Brasil vive a partir da década de 1920, um rápido processo de urbanização e industrialização em algumas cidades, vai surgir uma série de revistas voltadas para o público feminino, para essa mulher, né, de classe média alta, que dita padrões de comportamento. Então, a questão da moda, do cuidado da família, dos ideais de civilização, né, que deveriam ser preenchidos. Então, a mulher que quer votar, ela foge um pouco
desse padrão, entendeu? Sim. Isso não é estimulado. Sim, exatamente. Então, continua existindo essa resistência discursiva, né, muito grande, assim, por parte dos homens, e o que percorre essas revistas, né, Exato. esses padrões, esses modelos de mulher, né. E aí, a gente deve pensar, mas por que, assim, qual seria a explicação para isso, né? Porque essa questão dos direitos políticos, dos direitos individuais, historicamente, ela vai se colocar na modernidade a partir da Revolução Francesa. Então, a gente está falando do século XVIII. E aí você tem a luta, né, dos franceses, influenciados pelas ideias iluministas, pela liberdade de poder votar, escolher os seus governantes, de poder se expressar. E aí algumas mulheres, como a Olympe de Gouges, vão reivindicar, mas por que nós, mulheres, não estamos incluídas nessa pauta? E a explicação aceita e que vai ser perpetuada por décadas, e que tem gente que ainda, de alguma maneira, pensa assim, é que as mulheres elas não teriam condições de desenvolver plenamente as suas faculdades mentais. Então, elas seriam seres humanos, mas não capazes como os homens, né? Então, essa incapacidade de desenvolver plenamente a razão seria um impedimento para que elas votassem. E é engraçado, assim, como que ao longo do tempo a ciência, né, dita tão neutra, ela na realidade criava essas narrativas, tinham narrativas enviesadas para tentar provar aquilo que na realidade não é prova de nada, né, simplesmente Exatamente. uma opressão, Exato, é uma forma de um opressão. desejo de opressão, assim, em cima da diferença de gênero. Então, é muito louco também, a gente observa isso até hoje em dia, né, com o quanto que o termo feminista também não se criou um discurso negativo em cima do termo, né, mas como que, por mais que as mulheres sejam vítimas do machismo, né, muitas vezes a gente vê a reprodução do machismo vindo pelas mulheres. Então, eu imagino que, não sei, você que vai me dizer, mas que talvez na época existisse uma repressão muito grande das próprias mulheres sobre votar, você acha? Ou todas elas... Não, eu acho que com certeza tinha essa história das mulheres se colocarem nesse lugar, de assumirem esses papéis, né? Porque, na verdade, assim, o feminismo não é um movimento só de mulheres, é um movimento social, você tentar combater uma determinada estrutura de poder, de repressão, que se baseia no poder do homem, da sociedade patriarcal. Mas muitas mulheres se colocam nesses lugares. Eu estava lendo até uma reportagem da BBC Brasil, recente, de 2022, que diz o seguinte, de cada 10 mulheres, 4 apenas se dizem feministas. Nossa. Ou seja, o que se representa para as mulheres hoje se dizer feminista? Só 4 se dizem feministas, mas dessas 10, 6 se identificam com causas do movimento feminista. Ou seja, acham que a mulher tem que ter igualdade salarial, que tem que lutar contra a violência contra a mulher, mas não se colocam como feministas. Porque eu acho que o discurso foi tão poderoso de desvalorizar essa luta, que tem muita gente que se envergonha disso, assim, não. É óbvio que a gente está falando de um tem voto. medo de sofrer represárias, talvez, né? Assim, tipo, porque é isso, é bater no peito e tal. Às vezes pode usar até como uma estratégia também de luta, assim, para não, de repente, me ocorreu isso agora. E num outro sentido, assim, realmente, porque se designar feminista já de antemão gera tanta revolta, assim, né? Tanta reação, né? Grande que às vezes já fecha a visão para tentar um diálogo, né, com alguém. Exato. Então, assim. Então, você trouxe muito que no começo era um feminismo branco, né? E eram questões de trabalho e de licença maternidade, que está vinculada ao trabalho. Isso como pauta na Assembleia Constituinte, né? Porque, assim, a primeira luta é pelo direito de voto, né? Mas, de uma vez conquistado esse direito, o que o movimento feminista vai, então, defender no Brasil na década de 30? A questão do acesso ao trabalho. E olha só que coisa bastante curiosa. Foi só em 1962, olha só, que foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada.
garantindo que as mulheres poderiam trabalhar fora sem precisar da autorização do marido. É claro que a gente está falando sempre de mulheres de um extrato social superior, porque as mulheres pobres sempre trabalharam independente, inclusive sustentam as famílias, né? Até hoje, a maior parte das famílias brasileiras é sustentada por mulheres. Mas até 1962, no Brasil, para a mulher trabalhar fora, ela precisava de autorização do marido. Para viajar para o exterior, precisava de autorização do marido. Para ter a guarda dos filhos, precisava da autorização do marido. Isso foi mudado com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Não, é impressionante realmente, assim, a quantidade de controle, né? Controle sobre a vida e os corpos das mulheres, e sempre numa tentativa de colocar elas num lugar do privado, que é justamente onde se dificulta a resistência delas mesmas, né? Porque as ideias, e é isso, toda essa estrutura de poder do que decide que vai acontecer com a sociedade, né? Acontece muito nesse lugar na esfera do trabalho, né, do público, né, o público versus privado, a mulher restrita ao ambiente da casa, do doméstico, e os homens, né, dominando a sociedade. E aí, eu acho que é por isso que mulheres pobres, elas sempre foram mais atuantes nas lutas, porque os laços de solidariedade são muito maiores, porque a elas sempre pertenceu o espaço da rua, por necessidades financeiras, né? Então, elas tinham essa possibilidade de se articular com outras mulheres, né? Como é o caso das mulheres anarquistas, gente. Elas eram, assim, maravilhosas. A maior greve que o Brasil teve na Primeira República, a greve geral de 1917, em São Paulo, que parou por vários dias a cidade de São Paulo, foi protagonizada por mulheres, né? Assim, foi iniciada por mulheres. Então, a esfera do trabalho como um espaço importante de articulação do movimento feminista, ainda que no início ele tenha acontecido em espaços privados, porque como era um movimento ligado a mulheres brancas da classe alta, elas se encontravam em salões privados, né, nas casas umas das outras, não no espaço propriamente da rua. Eu imagino muito isso também. Então, tinham esses encontros que aconteciam, né, que elas faziam acontecer entre elas, né, elas ali, mulheres que não trabalham, por exemplo, e ficam cada uma em suas casas, mas assim, vamos nos encontrar em algum lugar para falar sobre, né, mas o trabalho parece que propicia esse encontro mais constantemente, né? Eu imagino que, então, a coisa ali e é justamente esse espaço público de disputa com os homens, né? Então, acumula o nível de opressão, né? Opressão dentro de casa e opressão do trabalho ali, né? Enfim. Então, tinham esses dois lugares, né, de articulação. Isso. E acho também, assim, voltando só mais um pouquinho, antes mesmo de existir no Brasil, o que a gente vai chamar de movimento feminista, você tinha mulheres que se engajaram em muitas lutas, que eram lutas contra a opressão. Por exemplo, o movimento abolicionista, né, contou com a participação fundamental. O primeiro romance abolicionista foi escrita por uma mulher negra, a Maria Firmina dos Reis, em 1859. Então, ela defendendo a abolição. A Chiquinha Gonzaga, né, a primeira maestrina brasileira, também uma mulher negra, participou ativamente do movimento abolicionista. Então, as mulheres, elas se articulavam contra outras formas de opressão, ainda que não dessem a esse movimento o nome de feminismo. Muito interessante. E nesse caso seria um feminismo negro, né? Porque vai falar de questões... Pois é, então é isso, a gente tem muitas vezes marcado, né, na história do feminismo, assim, o primeira onda do feminismo como sendo um feminismo branco, né, assim, que as mulheres brancas, elas conseguiram mais rapidamente esse espaço de organização, né, para se chamar de movimento feminista e tal. Mas as mulheres negras, e aí as mulheres negras estão mais associadas ali já à emergência, né, desse feminismo negro e da questão da interseccionalidade, coisa que a gente vai ver no próximo episódio. Isso aí. Pois é. Então, a gente vê essa emergência mais na segunda onda do feminismo, né? Porém, essa luta, como a gente já falou anteriormente, ela sempre existiu. Exato. Né?
mulheres muito incríveis, assim, à frente do seu tempo, né? Achando os meios, os canais, as estratégias de criar novos enunciados, falar sobre outros discursos, né? Exato, e de resistência. De resistência total sobre aquilo que estava acontecendo. Gisela, então, a gente pode dizer, então, que havia um sentimento de exclusão política generalizado entre as mulheres, ou se isso era um tema mais restrito, assim, Eu acho que era restrito. Restrito, né? Porque era uma preocupação de algumas poucas mulheres que podiam se dedicar a esse tipo de questionamento, né? Porque a luta das mulheres era contra muitas outras coisas que naquele momento não estavam associadas ao voto. Só que a gente sabe que, assim, o voto é fundamental, porque é a representatividade que pode mudar as coisas, né? A gente não vai esperar que os homens falem para a gente o que é melhor para a gente, como eles fizeram ao longo de séculos de história, né? Só que até as mulheres perceberem isso, foi muito tempo necessário. Se é que a gente pode dizer que perceberam. Sim, com certeza. Totalmente não, mas é um caminho, né? E aí a importância, eu fico pensando, né, da conquista do voto, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho essa visão, tem a parte prática, né, de você poder realmente votar, assim, naquele discurso, naquela pessoa que está te representando de fato, né? Então tem essa parte, mas também tem o fato da conquista, né? Assim, a importância como simbólica de conquista que as mulheres tiveram se organizando, articulando a primeira grande conquista, né? Aquilo que pode, nossa, funciona, dá certo. É possível, né? A sensação do é possível. Isso, quanto que é importante nesse sentido do simbólico, né? Exato. Tem uma foto que eu acho muito emblemática, que é dos deputados eleitos em 1933, e aí vários homens, todos brancos, e a Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal por São Paulo. Então ela destoa de todos aqueles homens, né? Mas qual o significado dessa conquista, né? Não é uma conquista pessoal, é uma conquista muito grande. E essas fotos, elas são muito interessantes, né? Porque tem isso na política, tem isso na ciência também, né? É muito clássico como que tem algumas dessas fotos e aparecem só, né? Ou então só pessoas brancas e uma pessoa negra lá no lugar também. E aí, falando sobre a questão do voto, né? Como exatamente ele foi efetivamente conquistado? Assim, qual foi o momento, entende, em que isso... Então, o movimento das sufragistas, num contexto internacional, surge no final do século XIX, mas é a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, que vai impulsionar esse movimento. Porque a Primeira Guerra ela tem um impacto profundo nas sociedades de então. Ela é uma guerra que mobiliza muita gente, não nos países em guerra, né? Lembrando que não é um conflito que ocorre só na Europa, mas a Europa é o principal cenário da guerra, e que provoca também uma mudança de papéis, porque por conta do alistamento militar, do número de pessoas de homens que foram mobilizados para a guerra, as mulheres tiveram que ocupar outros espaços que antes eram atribuídos aos homens. Então, acabada a guerra, as mulheres estão mais fortalecidas, né? Bom, agora a gente não quer simplesmente voltar para casa e continuar a fazer o que a gente fazia antes. A gente agora quer participar mais da sociedade, inclusive politicamente. Então, na maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos, o voto feminino é uma conquista da década de 1920, né? Óbvio que vai variar. O Brasil, como a gente já falou, 1932. E aí, falando do contexto brasileiro, a Berta Lutz volta da Europa em 1922, influenciada por esse movimento sufragista, pela conquista das mulheres que já tinham obtido esse direito de votar em alguns países, e vai fazer uma grande campanha pelo voto feminino aqui. Aí a gente tem o fim da Primeira República, em 1930, com o golpe que leva o Getúlio Vargas ao poder e que vai ser chamado pelo Vargas como Revolução de 30, mas que foi um golpe. É no contexto do governo Vargas que a sociedade pressiona
por uma nova Constituição, porque nos primeiros anos do governo, Vargas governou sem Constituição, de forma autoritária, e aí nesse processo de constituinte, o movimento feminista encontra eco, né? O próprio governo Vargas apoia, e aí o Código Eleitoral de 1932 garante às mulheres brasileiras o direito de votar. Então é num momento de mudanças no cenário mundial, ali o período entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, um forte impacto nas sociedades ocidentais. Interessante. Então, foi a guerra que impulsionou as mulheres a se encontrarem mais nesses espaços de trabalho que a gente comentou anteriormente, Verdade. né? E aí lutarem. Olha. E vai trazer uma coesão, né? Exato. Muito interessante, muito mesmo. E você falou um pouco desse histórico entre países, né? Assim, que alguns começaram ali na década de 20 já, e eu me lembro que, lendo um pouco sobre esse assunto, eu vi alguns países, eu posso até dar uma procurada aqui, alguns países que foram muito tardios, né? Eu acho que a Suécia, até 69, não sei, as mulheres no 70 e alguma coisa. Era a Suíça. Suíça? Suíça, é impressionante, porque a gente pensa na Suíça como um país muito moderno, eu também estava querendo encontrar aqui exatamente em que ano. Foi na década de 1970 que a Suíça garantiu os direitos de voto às mulheres. Então, né, se a gente pensar, é uma conquista muito tardia. Muito tardia. Pois é, muito. E vários outros países foram depois do Brasil. Então, a gente às vezes tem mania, né, de olhar para o nosso país também e só ver tipo, as coisas ruins, mas assim, ao menos nisso, ele estava ali, assim, entre os pioneiros, né? Exato. O primeiro país a garantir o direito das mulheres de votar foi a Nova Zelândia, em 1893. A Finlândia, em 1906. Mas, por exemplo, Reino Unido e Estados Unidos, exatamente no pós-guerra. Reino Unido, Inglaterra, né? 1918, Estados Unidos, 1919. O Brasil não está tão distante assim, se a gente considerar historicamente, né? Pois é, comparado com a Suíça. Pois é. Você entende que essa conquista impactou a vida das mulheres na prática? O que representou na prática? Eu acho que, na prática, a conquista do direito de voto não vai ter um impacto grande no início, até porque a gente tem que entender o seguinte: as mulheres conquistam o direito de votar em 32, a gente tem eleição em 33, desculpa, mas em 1937 vem a ditadura do Estado Novo. E o direito de voto é suprimido para todos os brasileiros. E essa ditadura desarticula o movimento feminista, porque há uma série de interdições. Então, o feminismo só no Brasil ele se reorganiza pós-Estado Novo, a partir de 1946, tá? Só que aí, de novo, a gente tem aí o movimento tentando se reorganizar, e em 64 a gente tem um outro golpe, uma outra ditadura. Exato. E aí isso é um outro assunto. Eu acho que o nosso primeiro episódio é isso, né? A gente falou bastante sobre Berta Lutz. Aproveito então, Gisela, para me despedir e mais uma vez agradecer pelos valiosos conhecimentos. Foi muito interessante ouvir tudo que você teve para dizer nesse episódio e ansiosa para o próximo, né? Que nós vamos nos ver de novo. Então, obrigada, Luísa. Obrigada. Foi ótimo e a gente ainda tem muita conversa para ter aí pela frente. Sim, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo.